Nós estamos aqui para falar de um pseudo aniversário da Orquestra Sinfônica do Recife, que teria completado agora no dia 30 de julho, 91 anos. Eu contesto essa informação, né? Contesto a informação porque, baseado em documentos com publicações sobre o Teatro Santa Isabel, que a Orquestra Sinfônica, ou melhor, nasceu uma orquestra dentro do Teatro Santa Isabel em 1850, em maio de 1850. Veja só. Então, o, esse aparecimento da orquestra vem em função de um contrato que foi firmado entre o governador Honório Hermeto Carneiro Leão, que era o governador aqui da cidade do Recife, e Germano Francisco de Oliveira, que foi o primeiro administrador do Teatro de Santa Isabel. Então acabaram a edificação do teatro, precisava agora o teatro ser inaugurado. E dessa forma foi apresentado um contrato por escrito do governador Honório Hermeto Carneiro Leão, né? E que, sendo esse contrato publicado na primeira página do Diário de Pernambuco, daquela época, porque o Diário de Pernambuco ele era o único jornal que existia na época. E então, a primeira página eram publicados os éditos governamentais. Tudo que o governo fazia, então, saía publicado na primeira página. Então, sai publicado o contrato que foi feito entre o governador e o administrador do teatro, Germano Francisco de Oliveira. Lá no contrato reza uma série de fatos. Eu acho que tem uns 18 itens. Em um deles, que é um dos últimos, diz que ele está entregando o teatro com uma orquestra de 30 músicos. Esse é o embrião da orquestra do Teatro Santa Isabel. Isso em maio de 1850. Bom, essa orquestra, ela viveu todos esses anos realizando concertos, acompanhando os artistas que vinham de fora, os artistas líricos, os cantores líricos que vinham da Europa para cá. E por ela passaram vários maestros regendo essa orquestra. Um desses maestros chamava-se Antônio Smousi, que era um italiano, que veio para aqui na companhia italiana do empresário Giuseppe Marinangeli, e ele veio contratado e tornou-se o primeiro regente dessa orquestra do Teatro Santa Isabel. Daí por diante, vários outros maestros passaram pela direção da orquestra, não é? Onde nomes da maior, como é que se diz, qualidade musical, dirigiram a orquestra, como o maestro Pedro Nolasco Batista, que foi um deles, né? Pedro Nolasco Batista, além do Inocêncio Smousi, né?
Francisco Libânio Colas, que era um músico, compositor, professor, que nascido no Maranhão, quando ele veio para aqui, ele passou a reger também a orquestra do Teatro de Santa Isabel. Mais tarde, essa orquestra ela vem a ser dirigida por Alberto Nepomuceno. Quem era Alberto Nepomuceno? Era um cearense que ele veio para aqui, para o Recife, com o pai dele que era organista e tocava viola, veio para aqui para sobreviver tocando nas igrejas e trouxe consigo o infante Alberto Nepomuceno com 5 anos de idade. E aqui eles se firmaram e ficaram. Aí o Nepomuceno, Alberto Nepomuceno, ele desde pequeno começou a estudar música aqui, primeiro com o pai dele, e mais tarde ele passa a estudar com o maestro Euclides de Aquino Fonseca, que era o maior compositor de ópera que nós tínhamos aqui em Pernambuco. Bom, então essa orquestra ela foi caminhando até quando o maestro Euclides Fonseca faleceu em dezembro de 1929. Ele faleceu em dezembro de 1929. Bom, por essa época, um pouco antes disso, estavam por aqui alguns forasteiros, músicos. Vicente Fittipaldi, Manuel Augusto dos Santos e Hernani Braga. Esses músicos se reuniram para fundar uma sociedade de concertos. Bom, no caso da morte de Euclides Fonseca, em dezembro de 1929, então a orquestra ficou acéfala, ficou órfã. Bom, esses da Sociedade de Concertos criaram a chamada Sociedade de Concertos Populares, e os músicos que estavam acéfalos aqui na cidade, então eles convidam esses músicos para dentro da Sociedade de Concertos Populares. E assim, a orquestra do Teatro Santa Isabel passa aí agora a ser chamada de Orquestra da Sociedade de Concertos Populares. Bom, essa orquestra, ela tem Fittipaldi, que estava por aqui, não era maestro, era violinista, foi convidado para reger, porque o Hernani Braga não quis reger, que era o único maestro que tinha na história. Já o Manuel Augusto dos Santos foi um pianista, um grande pianista, que formou muita gente boa aqui na cidade do Recife. Então, essa orquestra é fundida a Sociedade de Concertos Populares e realiza um concerto no dia 30 de julho de 1930. Ora, para você criar uma orquestra, depois da morte de Euclides Fonseca, em 29, você não fundaria uma orquestra dentro de 4 ou 5 anos. Você tinha que ter tempo suficiente para trabalhar. Logo, essa orquestra já vinha trabalhando, os músicos já afeitos ao trabalho orquestral, então eles puderam
né, puderam juntar o pessoal e realizar o concerto no dia, se eu não me engano, no dia 31 de julho de 1930. Dessa forma, aí está o nascimento da orquestra que passaram a chamar de Orquestra da Sociedade de Concertos Populares, né? Depois, vivendo ela com muita dificuldade, a orquestra e seus músicos, então quiseram que ela se tornasse, passasse a ser chamada de Orquestra Sinfônica de Pernambuco. Mas acontece que o governo era Agamenon Magalhães, e Agamenon Magalhães não dava valor à música, e a orquestra passou foi afastada, ou melhor, tiraram o nome da Orquestra Sinfônica de Pernambuco, e a orquestra passou a ser chamada de Orquestra Sinfônica do Recife.